de João capítulo 4, verso 27 ao 38. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando como uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, mas vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, esse texto é um texto muito conhecido da amada igreja e eu admiro demais esse texto, até pelo diálogo em si, até pelo desenrolar da história. Eu admiro muito esse texto. Eu olho para ele e vejo Jesus, ele estando no sul de Israel. Ele resolve agora subir para a Galileia. Nada com Jesus acontece por acaso. Por acaso ele foi para a Galileia, por acaso o caminho era pedregoso, por acaso, não, nada acontece por acaso. Tá? Eu costumo numa brincadeira falar que foi uma cristocidência. Então tudo está voltado em Cristo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Então ele sobe com os seus 12 discípulos para a Galileia. E por volta mais ou menos do meio-dia, eles estavam passando por uma cidade chamada Sicar. E ali naquela cidade havia uma cidadezinha samaritana, havia uma mulher também samaritana que estava ali num poço. Ela ia para o poço tirar água, como era costume das mulheres irem àquele poço para tirar água. Esse poço chamado Poço de Jacó, né? Um poço muito famoso, um poço no qual era essencial para aquela cidade. Então ali estava Jesus, naquele lugar estava o Senhor. Aquelas mulheres, elas caminhavam, queridos, até aquela cidade, elas caminhavam com pote de água e não era uma coisa tão simples assim. Hoje, quando eu estava estudando esse texto, eu até falei com a minha esposa, eu falei: olha aqui, essa mulher aqui é um exemplo, ela vai com um pote imenso até um poço, tira água e volta com aquele pote. Será que você conseguiria, resistiria a isso? Porque hoje tudo é muito simples para a mulher, né, irmãos? Hoje é simples demais, você vai lá, aperta o botão, o café sai, aperta o botão, a comida esquenta, aperta o botão, a roupa bate, aperta o botão, irmão, é tudo muito simples. Então essa mulher aqui, olha, eu vou dizer para vocês, é uma mulher exemplo, né, Marcinha? Porque hoje você vai lá: vou comprar uma air fry. Eu comprei um air fry, olha, irmão, Patrícia, obrigado. A Patrícia comprou um air fry. Aí ela falou: air fry, ela ficou toda encantada com o air fry. Eu falei: comprei o tal do air fry. Irmãos, eu como churrasco da air fry, que maravilha. É só apertar o botão. Não precisa mais ficar abanando, né, fumaça, aquela fumaceira. É tudo muito simples. Imagina naquela época ali, irmãos, aquela mulher buscando água ao meio-dia. E isso não era muito um costume, mas, como eu lhe falei, não existem coincidências. Deus estava no controle dessa história. Então, nesse capítulo 4 do Evangelho de João, desenvolve um dos fatos que eu acho mais lindos da Bíblia e que traz para nós grandes lições.
Os discípulos, eles vão ao mercado fazer compra. Talvez, quem sabe, o Senhor tenha direcionado e dito: vamos lá, compra alguma coisa para a gente comer. Né? A fome aperta, porque ele, como homem, sentiu fome, mas como Deus, ele era o pão da vida, aquele que mata a sua fome. Mas ele, como homem, ele teve fome. Então eles certamente estavam ali indo para uma cidade para comprar alguma coisa. Com certeza eles tinham um relacionamento com alguém. Porque você não vai no mercado ou numa padaria, seja lá onde for, sem se relacionar com a pessoa que está na sua frente. É necessário ter relacionamento. É necessário você chegar no lugar e perguntar: olha, esse pão é fresquinho? Eu pergunto sempre isso. Olha, esse pão saiu agora? Aí quando ele diz saiu, aí eu pergunto: que hora que vai voltar? Né? Porque a gente tem que entender que é um diálogo aberto. A gente tem sempre um diálogo. Você vai tomar um café, você pergunta: esse café foi feito agora? E tal. E era talvez o que estava acontecendo naquele lugar. Os discípulos, eles estavam tendo relacionamento naquilo que eles iriam comprar. Assim como Jesus também. Jesus estava agora sentado no poço. É tão interessante, porque vamos supor que isso aqui é o poço, tá? Aqui está o poço, Jesus está aqui sentado. Está lá sentado e tal, descansando, porque ele se cansa, o homem cansa. E daqui a pouco chega uma mulher samaritana, que não era tão de costume assim. Aquela mulher, ela chega diante daquele poço e ali está Jesus, sentadinho, descansando, né? Como você está aí agora. Eu espero que você não esteja descansando e também que você não se canse com aquilo que estou pregando. Então no verso 16 ao 18 vai dizer assim: disse-lhe Jesus. Olha o diálogo que Jesus tem com essa mulher no poço. Quando aquela mulher chega ali, que ela interroga Jesus, ela diz: olha, não é costume não. Não é costume um judeu estar aqui. Olha só, ela estava olhando para o ser. Mas ela estava olhando para um ser do seu estereótipo e não um ser do seu interior. Ela estava simplesmente olhando para Jesus dizendo: olha, não é costume um judeu estar aqui, ainda mais em Samaria. Mas aí desenrola uma conversa, desenrola um diálogo, e no meio da conversa o Senhor Jesus diz: vai chamar teu marido e vem cá. Olha só, foi na ferida dela. Ele foi exatamente no ponto-chave da situação. Vá chamar o seu marido. Ao que ela respondeu. O que ela respondeu, irmãos? Não tenho marido. Olha, eu não tenho marido. Aí Jesus, ele replicou: bem disseste, não tenho marido. Por quê? Porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ou seja, você agora abriu seu coração e falou uma verdade. Você teve 5, mas esse aí não é o seu marido. Então, da conversa com Jesus que ele teve com aquela mulher, algo extraordinário acontece, querido, que mudou completamente a vida daquela mulher. Ou seja, ele sabia tudo o que se passava na vida daquela mulher, ele sabia tudo do presente e tudo do passado. Ele conhece, assim como ele conhece a minha vida, ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua história. Não adianta a gente querer vestir uma capa, vestir uma máscara e se apresentar diante do Senhor, porque ele descortina tudo isso. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe o que você fará daqui a um dia, um ano, 10, 20 anos, ou quantos anos mais você ainda irá viver. Ele sabe. Ele conhece todos os dias da sua história. Então nada fica em oculto aos olhos de Deus. E aquela mulher, ela não tinha a menor ideia com quem ela estava falando. Ela não tinha a menor ideia de quem era aquele judeu, quem era aquele Jesus, no qual ela estava dialogando com ele. Os discípulos o conheciam. Os discípulos sabiam exatamente quem era o seu mestre. Os discípulos já tinham visto milagres acontecerem, como nós estamos estudando na EBD, os milagres de Jesus. Os discípulos tinham participado de muita coisa. É multiplicação de pães, é aleijado andando, é cego enxergando, é surdo ouvindo. Então eles conheciam o Jesus que aquela mulher não conhecia. E isso é assustador, irmãos. É assustador porque nós podemos ser crentes convertidos. Nós podemos saber muita coisa sobre Jesus, como você sabe, como você, como um bom leitor da Bíblia, você já leu todas as histórias do Senhor, você sabe exatamente quem é o mestre. Você pode ter feito um seminário,
Eu não sei se você fez o seminário, o melhor seminário do Rio de Janeiro. Onde é, pastor? Seminário Batista do Sul. Não sei se você fez o Batista do Sul, não sei se você fez... Eu não tenho a mínima ideia. Se você é um estudante da EBD ou é professor da EBD. Não sei se você é pastor, quem você é. Mas você pode ter todo o conhecimento acerca de Jesus e mesmo assim não compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o ponto-chave. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Será que a minha vida se resume apenas nisso? Será que a minha vida se resume apenas naquilo que Deus está fazendo por mim até agora? Será que é só isso ou tem mais alguma coisa? Eu creio, querido, que Deus sempre tem mais para nós. Eu creio que Deus tem sempre algo mais a acrescentar na tua vida. Eu creio e vou crer sempre nisso. Então, definitivamente, quando Jesus manda os seus discípulos comprar alguma coisa, eu tenho absoluta certeza que ele estava aplicando um teste na vida dos discípulos. Até porque quando eles voltam, o Senhor já não quer mais comer. Então ali havia um teste e talvez uma lição para mim e para você. Será que os discípulos haviam entendido qual era o propósito de Jesus na vida deles? Será que você já entendeu qual é o propósito de Deus na sua vida? Jesus, ele percebe que eles não haviam entendido absolutamente nada do propósito. A despeito disso, quantos foram comprar alimento? Foram 12, sim ou não? Você está aí, irmão? Foram 12. Quantos voltaram? 12. Aí está o erro. Como assim, pastor? Mas não foram 12? Se foram 12, tem que voltar 12 no teu raciocínio, mas não no pensamento de Deus. Porque, queridos, presta atenção. Se foram 12, no mínimo teriam que voltar 24. Sim ou não? Por quê? No mínimo teria que voltar 24. Porque os 12 sabiam quem era Jesus, mas foram indiferentes a isso, não anunciaram quem era o Cristo. Eles não disseram que ali estava Jesus. Olha, nós viemos aqui comprar alimento para Jesus, para aquele que é o alimento vivo. Nós queremos comprar pão, mas lá tem o pão, que é o pão vivo que desceu do céu. Nós queremos comprar o alimento, mas lá tem o alimento que se vocês comerem, vocês nunca mais terão fome. Então quando vai 12 e volta 12, 0, irmãos. 0 para eles. Você está entendendo o que Deus quer falar com você nessa noite? Nós precisamos estar atentos para o que Deus espera de cada um de nós. O que Deus espera de você? Eu quero abrir um parênteses e lhe fazer uma pergunta. Quantas vidas você ganhou esse ano? Nem fale, irmão. É decepcionante. Quantas almas para Jesus você trouxe esse ano? Será que você não trouxe porque não conhece o Cristo? Será que você não conhece o Jesus que você serve? Qual foi a instrução dada por Jesus àqueles homens? Ele manda ele ir à cidade comprar comida. Olha, vão à cidade e comprem comida. O que será que Jesus queria dizer com essa instrução, irmãos? Quando eu comecei essa mensagem, eu comecei falando, não existe coincidência. Tudo de Cristo tem uma direção. Certamente Jesus queria que eles já estivessem entendido qual era o propósito deles naquele lugar. Qual era o propósito de Jesus em ter enviado os discípulos até uma cidade para comprar pão. E o propósito era, vão ali, anunciem a palavra. Anunciem a palavra. Vocês vão lá comprar o pão. Irmãos, aonde você estiver, anuncie Jesus. Esse é o nosso propósito. Nós estamos chegando no final, irmãos. Estamos chegando ao fim. Eu não sei se você já percebeu isso com olhos espirituais. Nós estamos chegando no fim. Jesus está voltando. Jesus já está às portas, batendo.
Eu digo sempre, isso é só um pensamento espiritual. Os anjos já estão afinando as cornetas, as trombetas já estão sendo afinadas. A qualquer momento as trombetas serão tocadas, Jesus irá voltar. E o que é que você tem feito com a sua vida em relação a Cristo? Será que nós só somos consumidores da fé? Nós vamos à igreja consumir. Vamos à igreja porque eu quero receber do Senhor. Completamente errado esse pensamento, irmãos. Que não foi para isso que Cristo nos salvou. Não foi somente para ficar com uma vida inerte que Cristo nos salvou. E os discípulos que já conheciam a Jesus, nada disseram naquela cidade, por isso voltaram 12. Poderia ter voltado 13 pelo menos uma alma. Você lembra do propósito no início do ano? Estou trazendo essa mensagem para trazer à tua memória o que eu falei no início do ano com a igreja. Irmãos, uma alma para Jesus esse ano. Quantas almas você trouxe? Sinto muito em dizer, é vergonhoso para nós, irmãos. É vergonhoso para nós, que somos chamados servos. O que é um servo? O servo serve. E se eu não sirvo, como é que eu posso me considerar um servo do meu Senhor, se eu não o sirvo com aquela vontade, a necessidade que Ele, Cristo, tem, que a sua palavra seja anunciada? Vou chegar no fim do ano com os mesmos 350 ou 360? É isso mesmo. Amados, nós éramos para chegar no fim desse ano com o dobro da igreja. Você pode dizer amém a isso, sim ou não? Amém mesmo? Nós éramos para chegar esse fim de ano com o dobro. Pessoas em pé. Pessoas ali atrás, outros sentados aqui na escada, outros sentados no altar, não importa, isso aqui é do Senhor. Mas não. Chegamos ao fim do ano, olha a cadeira vazia do seu lado. Sabe por quê, querido? Porque foram 12 e voltaram 12. Foram 100 e voltaram 100. Foram 300 e voltaram 300. Precisamos alertar, precisamos estar atentos a isso. Assim como os discípulos, será que nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida? Será que nós entendemos a razão da nossa vida em Cristo? Será que você já entendeu qual é o propósito? Nós, quando abrimos as células, querido, presta atenção, não era só para satisfazer o desejo de um pastor. Não era para dizer, a nossa igreja é uma igreja ativa, nós temos 8 células. Se eu perguntar a cada líder de célula aqui, líderes, respondam para vocês mesmos. Quem você recebeu de visitante da sua célula não convertido esse ano? O líder está ali. Para você, o líder faz o quê? Ele está te direcionando. Você traz as ovelhas, o líder vai cuidando. Ah, mas a culpa é do meu líder. Por quê? A culpa é minha. Traz a culpa para você também. Você está entendendo, amado? Sim ou não? Sinceramente, essa palavra é para nós, igreja. Despertar. Amanhã tem célula. Terça-feira tem célula. Tem célula quando a sua, querido? Fala rápido. Terça-feira, eu espero que você tenha assim, olha, não vai caber aqui nesse Meet. Não cabe no Meet, porque é tanta gente que não vai caber no Meet. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso. Por quê, querido? Porque há uma necessidade da palavra ser pregada. Né, Valmir? Tá certo isso? Há necessidade. Essa palavra tem que ser pregada a todos os corações. Porque Jesus está voltando, queridos. Vamos despovoar o inferno. Ajuda a despovoar o inferno. De que maneira, pastor? Pregando o evangelho. Não há outro jeito. Porque a nossa igreja não faz promessa nenhuma. Qual é a promessa que os pastores fazem nesse altar? Nenhuma. Pastor não te promete prosperidade. Pastor não te promete que o teu marido vai voltar em 3 dias. O pastor não te promete que você vai ser livre do câncer. Não te promete isso. O pastor te promete sim uma coisa: em Cristo você terá vida eterna. Isso nós prometemos a você, porque isso está na palavra. É o que nós pregamos. Então você precisa estar atento. Olha o que diz Lucas 17, 11 ao 19. E aconteceu
que indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos foram, irmãos? 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, ou seja, de nós 10. Tenha compaixão de nós 10. Ele, logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrava aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles iam ficando o quê? Limpo, tô andando, tô limpo, legal, valeu Jesus, tô limpo, hein? Como é que a história continua? Um deles, mas só um, eram 10. Um deles, vendo que fora curado, voltou, fazendo o quê, irmãos? Eu lá vou me apresentar a sacerdote nenhum, eu lá vou me apresentar a nenhum líder, eu lá vou me apresentar a quem quer que seja, eu vou me apresentar àquele que me curou. Eu vou voltar, porque eu sou grato a Ele pelo que Ele fez na minha vida. Amado, pensa no teu passado, pensa quem você era. Olha o alcoólatra que você era, olha o drogado que você era, olha o adúltero que você era, olha quem você era, o mentiroso, a mentirosa, a fofoqueira, quem você era, e olha o que Jesus fez na sua vida. Jesus te transformou, e isso precisa não somente ser verbalizado, mas demonstrado ao mundo, aquilo que Deus fez na tua vida. E foi exatamente isso que Ele fez. Eu vou voltar lá, eu sou grato a Ele. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era o quê? Samaritano, irmãos. Havia uma guerra muito grande dos samaritanos com os judeus. Mas eu sou samaritano, eu não quero saber se ele é judeu, eu não quero saber quem ele era, ele me curou. Eu preciso ir lá, eu preciso agradecer. De que maneira nós hoje podemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida? De que maneira? Pregando o Evangelho, pregando a sua palavra. Fazendo a vontade de Deus, foi o que Jesus falou. Eu estou fazendo a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que você pregue o Evangelho. Mas eu não sei pregar, sabe sim. Todos nós sabemos pregar. Você conhece tudo do seu time. Conhece tudo do Flamengo, do Fluminense, do Vascaíno, você conhece tudo. Não, foi Vascaíno não, foi Vascaíno, pastor. Você conhece tudo, querido, do seu time. Você conhece tudo de política, se eu lhe perguntar. Você conhece tudo de tudo. Por que não falar daquele que te curou, daquele que te libertou? E é essa a exigência do Senhor. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? Olha que decepção, irmãos. Que decepção, não foram 10. E os 9 onde estão? Eu imagino Jesus chegando aqui agora e dizendo: mas não foram 350 que eu libertei? Porque um só prega a minha palavra, porque apenas um ou outro fala do meu amor. Por quê? Aonde estão os demais que foram curados, que foram libertos? Aonde estão? Não se achou que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Não voltou. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé o quê? Te salvou. É muito mais profundo que uma cura física. A sua fé te salvou. Você hoje é salvo em Cristo Jesus. Jesus havia dado a eles uma instrução bem clara. Eles foram somente, querido, somente um volta para agradecer. Versos 17 ao 19, perguntou Jesus: não foram limpos os 10? Ou seja, os 10 foram limpos, Jesus sabia. Eles foram limpos, não foi só você que foi limpo, não. Os demais também foram. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Foram curados, querido, mas somente um o adorou e agradeceu. Às vezes nós ficamos assim meio que, eu chamo de pirado, meio maluco. Mas qual foi a ordem que Jesus deu? Jesus disse: vá. Vai. Porém, nas entrelinhas, ele
Ele estaria dizendo, olha, vocês vão, mas vão voltar, mas não voltem com a mão vazia. Não voltem com a mão vazia, não. Vocês vão comprar alimento, mas leve o alimento. Nós somos e temos o alimento que o mundo precisa. A igreja, querido, ela tem o alimento que o mundo precisa. O mundo está faminto, o mundo está morrendo, querido, mas a morte do mundo não é uma morte física, não é uma morte por bomba, não é essa morte. O mundo está morrendo por falta de Cristo. Tudo que está acontecendo nesse mundo é falta de Cristo. Por que o Brasil está como está? É por causa do governo A, governo B. Não, é por falta de Cristo nesse país. É Jesus que faz a diferença, não é o dólar, não é o governo de direita, o governo de esquerda, seja lá quem for. Não vai fazer diferença nesse país, mas Jesus faz. Jesus muda a história. Quando Jesus entra, a história muda, porque ele descortina tudo. Como você hoje, eu agradeço a música que olhou para mim hoje e falou assim, pastor, que camisa bonita, hein? Puxa, tá bonito demais. Tá bonito demais. Obrigado, irmão. Mas deve ter alguns conservadores que dizem assim, mas que camisa feia, palhaçada. Aí eu pergunto a você com todo respeito, se eu tirar essa camisa aqui agora, lançar ela fora, será que o que sobra de mim é mais admirado por você do que o meu estereótipo? Será que você olha para minha camisa e julga isso? Ou será que o que interessa a você é o que está dentro dela? Porque o que aquela mulher fez foi exatamente isso. Ela olhou o estereótipo, mas quem é esse judeu? Até a hora em que os olhos descortinam, as vestes caem. O Senhor Jesus, ele abre aspas, ele se despe aos olhos dela, e ela olha e diz, olha, aquele lá é o Cristo. Aquele é o Cristo. Se eu tirar essa camisa e jogar fora, o que você dirá? Ah, aquele é um servo de Deus. Porque é assim que eu quero ser visto. É assim que você precisa ser visto. Não somente com o seu estereótipo, mas sim com o teu interior. E nós valemos o que tem dentro de nós, irmãos. Você vale com quanto você tem de Deus dentro de você. Então é isso que nos interessa. Então nós podemos estar fazendo tudo certo. A gente pode estar cumprindo todos os mandamentos do Senhor e mesmo assim não estar agradando a Ele. Diferente da mulher samaritana. Diferente daquela mulher que não sabia bulhufa de Jesus. Muito pelo contrário, ela só sabia que ele era um judeu. Mas que houve um impacto muito grande, não somente na vida dela, mas dos seus. Olha o que diz a palavra de João 4, 28 ao 30. Quanto a mulher deixou o quê? Mas ela não foi buscar água. Mas não era água que ela tinha ido buscar no poço. Mas não, querido. Ela deixa agora, aquilo não me interessa mais. Eu encontrei algo que tem muito mais valor do que esse cântaro de água. Então a palavra do Senhor diz que ela deixou de lá do cântaro, ela foi à cidade e disse àqueles homens, ou seja, eu fui impactada por ele. Houve um impacto, a minha vida foi transformada, foi descortinada os meus olhos. Eu não olhei para o ser, eu olhei para o ser. Explica isso, pastor. A gente olha só para o ser. Ah, esse aqui não, é pastor, é engenheiro, esse é o ser. Mas eu olho para o que ele verdadeiramente é. O que ele é? Se eu lhe fizer uma pergunta nessa manhã, mas não responda para ninguém, responda para você mesmo. O que você quer ser quando crescer? Como assim, pastor? Eu já cresci. Você tem muito que crescer, como eu. Mas o que nós queremos ser quando crescer? A gente pergunta isso para a criança, você já perguntou isso para o seu filho? O que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser engenheiro. Não, isso não é ser. Isso você vai ter uma profissão. Você tem uma colocação profissional, mas isso não é o que você é. Portanto, quando você perguntar agora para o seu filho, ou seja lá para quem for, o que você quer ser quando crescer? Pensa na tua essência. Porque é isso que interessa. E foi exatamente isso que foi descortinado os olhos daquela mulher.
Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ou seja, a mulher vai e anuncia: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ou seja, ele não é mais aquele ser no qual os meus olhos viam, mas agora eu estava vendo o seu interior. Não é mais aquele judeu, não é mais aquele que estava sentado à beira de um poço apenas com uma sede, mas esse está no interior. Ele é o Cristo, aquele que mata a minha sede, aquele que matou a minha sede. Vinde, que esse é o Cristo. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quantos saíram? Eu não sei. Talvez tenha saído toda a cidade. Mas o que Jesus requer de nós, querido, é que há um propósito muito maior na vida de cada um de nós. Muito maior do que estamos aqui apenas louvando, adorando, ouvindo uma palavra, ofertando, dizimando. Há algo muito maior que Deus requer de mim e de você. Muito mais do que simplesmente fazer parte de uma denominação. Porque a denominação é apenas um CNPJ. A denominação não muda a minha vida nem a sua. Quem muda a nossa vida é Cristo. É o Cristo que nos impactou. Aquele no qual nós tivemos um encontro com Ele. Talvez no momento mais difícil da tua vida você teve um impacto com Cristo. Esse que interessa. Então Ele espera muito mais do que os nossos louvores, do que você tocar bonito, Davi, do que você cantar bonito, do que o Lucas está lá preocupado, qual é o louvor que eu vou botar hoje? Ele está muito mais interessado em você do que aquilo que você vai cantar. Muito mais interessado em quem é realmente você do que aquilo que nós estamos fazendo aqui, do que a pregação que eu estou pregando. Porque ele, quando olha para mim, ele diz: você é maior do que a pregação, Paulo. Você é maior porque você pode estar pregando aquilo que você não vive. Mas eu quero que você viva aquilo que eu tenho novo para você, a novidade de vida que eu tenho para você, para que você viva. É isso que Cristo requer de mim como pregador. Você pode estar pregando a Bíblia toda e no seu interior o Senhor está falando: Paulo, o que você quer ser quando crescer? Pegando o gancho nisso daí, quando resolvi fazer faculdade, que eu estou fazendo esse ano, estou fazendo filosofia, irmãos. Graças a Deus por isso, fui impactado. Falei para a igreja que eu ia fazer isso e estou fazendo para a glória de Deus. Comecei a fazer mês passado, estou assim, maravilhado. Me perguntam: Paulo, por que você está fazendo logo filosofia? Eu digo: por quê? Por que não fazer? Cuidado, querido, eu sou crente convicto. Eu sou cristão convicto, sei de onde vim e sei para onde estou indo. Mas eu quis fazer para conhecer o ser do ser. Só isso. É simples de entender. Então, amados, Ele espera muito mais do que nossos louvores. O desejo de Jesus é que seu nome se faça conhecido pelos homens. Portanto, há um propósito maior do que estar, por exemplo, em uma academia, malhando o corpo, você virando assim um fisiculturista. Há um propósito maior do que estar, sabe, Patrícia, no salão, fazendo cabelo, fazendo escova progressiva, sem formol, fazendo escova progressiva, fazendo lá podologia. Há um propósito maior do que aquele que você está na tua empresa, está lá administrando uma empresa, está dando aula. Há um propósito maior de Deus para cada um de nós. Há um propósito. Portanto, queridos, pensa bem nisso. Ele quer que nós estejamos, sim, no salão de beleza. Ele quer que você esteja na sua faculdade. Ele quer que você esteja lá dando aula, ministrando sua aula. Ele quer que você esteja no tribunal do júri. Ele quer que você esteja em todos os lugares. Porém, há um propósito maior do que esse. O que você faz quando você está num lugar como esse? Quem você é quando está num lugar como esse? É isso que faz totalmente a diferença. Jesus espera que nós anunciemos o Evangelho em qualquer lugar. Aonde quer que você coloque a planta dos seus pés. É isso que o Senhor quer. Ah, mas eu não posso pregar o Evangelho, então pregue com a sua vida. Faça da sua vida a Bíblia que o mundo está lendo. Porque o mundo lê a nossa vida. Ele olha para você e faz essa leitura. Por isso, querido, que a igreja hoje ela está
ela está muito desacreditada. Porque o que o mundo está lendo exatamente o que está no mundo. Ele está lendo dentro da igreja, ele faz a mesma leitura que faz lá fora. Aí o mundo pensa, qual a diferença? Que diferença há? Mas eu louvo a Deus pelos remanescentes. E se você é um desses remanescentes, diga bem. Somos remanescentes para a glória de Deus. Jesus espera, querido, que nós anunciemos o evangelho, que traga pessoas para Ele. Ele não dará sempre as instruções, pode crer nisso. Porém, o propósito dele é que você vá. Mateus 28, do verso 18 ao 20, vai dizer, aproximando-se Jesus, foi-lhe dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, qual é a ordem que ele está lhe dando nessa manhã? Está aqui escrito? Lê comigo, portanto. Não, vão e façam o quê? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. E está com quem? Com quem anuncia o evangelho. A gente às vezes fala assim, Deus está comigo todos os dias da minha vida. O cara está lá mamando todas, enchendo a cara. Jesus está comigo. Eu vou para a igreja no domingo, louvo a Deus, adoro o Senhor. Mas durante a semana, segunda, terça e quarta, querido, preste atenção no versículo. O versículo é claro. O Senhor está dizendo aqui, aproximando, Jesus falou dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Portanto, ide, ele está dando uma ordem. Vá, ide. E fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí sim, o que ele diz mais? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está com quem? Com quem anuncia o evangelho. Isso é Bíblia, irmãos. Aí ele está convosco, todos os dias. Essa foi a instrução dada para todos nós, e essa ordem foi seguida de uma promessa: Ele estará conosco até a consumação dos séculos. João no capítulo 4, 31 e 34 vai dizer, nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Eles chegam agora e dizem para o mestre, come aí, Senhor. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, olha que quer não entender nada. Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Ora, se Jesus mandou comprar, por que ele vai aceitar comida? Ele mandou comprar, eles teriam que chegar com o alimento, e quando eles chegam com o alimento, Jesus diz exatamente isso. A minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. A vontade de Deus é essa, esse é o alimento. Realizar a obra de Deus, pregar o evangelho, fazer a vontade do Pai. Jesus não falou que havia se alimentado, ele não falou nada disso, querido. Muito embora a palavra de Deus é para nós um alimento. É para você alimento, sim ou não? Então se alimente da palavra, porque você é alimentado, você alimenta outro. Como é que você pode alimentar se você está com fome? Só dá comida quem tem comida. Só dá alimento quem tem alimento. Só dá palavra quem tem a palavra. Então você se alimente da palavra para que você alimente outros. O que nós estamos fazendo com o propósito de Deus, querido, para a nossa vida, pense nisso. A gente tem treinamento na escola bíblica dominical, você sabia disso? Nós temos treinamento nas células, você tem treinamento, você tem palavras que é pregado nesse altar. Então nós somos instruídos de todas as formas. Porém aquela mulher, ela não tinha como ser instruída na palavra. Ela não conhecia absolutamente nada daquilo, nenhuma aula participou, não foi na escola bíblica ver o Pablo pregando. Não foi na escola bíblica, ela não frequentou absolutamente nenhum lugar. Mas ela ainda teria que passar por uma faxina na sua vida. Olha como a vida daquela mulher era difícil. Ela teria que passar por uma faxina, teria que limpar seu caráter, teria que mudar todo o histórico, tudo que pensava a respeito dela. O próprio Cristo falou, disseste bem, você não tem marido, porque você já teve 6. Olha, você já teve 5, esse aí então não é teu marido.
Uma mulher com 6 homens, irmãos. Precisava resolver esse problema. Mas bastou um encontro com Jesus para que ela tivesse entendido o propósito de Deus. E ela sai agora e conta para os seus. Amado, tem muito crente cascudo que até agora não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Muito crente cascudo que não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Novos convertidos. Muitas vezes os novos convertidos eles são muito mais eficientes do que muitos cascudos entre nós. Porque quando há um impacto da palavra, o cara sai num gás, irmãos. Eu me lembro como era a minha vida, eu ia pro trem, eu pregava no trem, o baleiro gritando de um lado, eu gritando do outro, era endemoniado, caindo, era uma loucura. Entende? Por isso que eu sou assim, agitado. Parece que eu estou no trem, parece que eu estou segurando a chupeta lá, pregando o Evangelho. É verdade. Porque, irmãos, é um impacto. O cara quando se converte, querido, eu não sei se aconteceu isso com você, irmãos, mas o crente chato era o Paulo. Tu era chato também? Quem era chato aqui, diga amém. Tu era chato, pastor? Mas era chato demais. Tudo era Jesus, 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 Jesus. O feijão subiu, glória a Deus, porque eu também vou subir. Então essas coisas assim, sabe? O cara só pensa, o feijão subiu, eu também vou subir. O cara não entendia nada, a gente tinha que pregar o Evangelho. Imagina aquela mulher chegando naquela cidade agora, querido, dizendo exatamente que tinha tido um encontro com um homem. Você consegue entender isso? Uma mulher, 6 maridos, ela chega na cidade, eu tive um encontro com um homem. Olha a mente. Imagina o que deve ter julgado ela. Mas só que aquele homem era um homem diferente. Aquele homem era o Cristo. Aquele homem era água viva. Era uma água que ela jamais, bebendo daquela água, jamais ela teria sede. Os conservadores diriam o quê? Mais um, Toma vergonha. Os conservadores são terríveis. Mais um. Quem daria ouvidos ao testemunho daquela mulher, querido? Ainda mais dizendo que encontrou um homem no poço de Jacó. Verso 29 ao 30, já estou caminhando para o final. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Saiu toda a cidade para ver Jesus, irmãos. E perguntou, a pergunta daquela mulher tocou a todos. Será esse o Cristo? Ora, se é o Cristo, eu quero ver quem é. Basta você anunciar. Basta você falar, olha só, eu encontrei um Jesus que mudou a minha vida. Eu encontrei um Cristo que mudou a minha história, mudou o filho da bruxa, não é mais filho da bruxa. Mudou a história do Paulo. Mudou a história, a tua história, querido. Mudou a história de um que entrou no gabinete e falou, sou ateu. Tu é ateu? O problema é ateu. Muda. É o impacto da palavra. É o Jesus que impacta. É esse que nós precisamos ministrar. Saiu toda a cidade, querido. Será que você pode pensar comigo nessa manhã? Você pode não ter nenhum preparo na tua vida, mas basta entender o propósito de Deus, o que Deus tem reservado para você. Uma simples palavra causa um tremendo impacto. E ela disse apenas uma palavra: vem e vê. A gente olha, querido, a palavra de Deus, e pensando no que eu lhe falei nessa manhã, pastor, eu vou à academia, eu vou a tudo que é lugar, meu trabalho. Você pode ir sim, mas eu lhe pergunto, o que sobra para Jesus? Não, pastor, sobra quinta-feira. Que quinta, irmão? Você nem vem na quinta. Sobra domingo de manhã, amém. Sobra domingo à noite, que nada, irmão, você nem vem à noite. Nossos cultos mais vazios são quinta e domingo à noite. Então não sobra quase que nada para Jesus. O que sobra para Jesus? Não sobra nada. Será que a gente está dando as nossas desculpas para o nosso comodismo? Que desculpa você daria hoje à noite? Qual desculpa? Amanhã eu trabalho. Eu também trabalho. Pastor, você vai trabalhar amanhã? Tu não é vagabundo não, pastor? Você trabalha mesmo? Poxa, que bom, pastor. Legal. Acorda que hora, querido? 7 horas da manhã? 6 horas? Não, você não pode ver o culto logo mais. Você está cansado.
Não é assim, irmão? 6 horas da manhã. Mas nós não abraçamos o propósito de Deus como o Senhor nos ordena, querida. Quais são as desculpas que a gente dá? Todos os dias são dias de colheita, irmãos. Saiba disso, todos os dias os campos estão maduros para a colheita e nós estamos dando desculpas. O campo está maduro. Quando você vê quanto mais catástrofe, mais as pessoas se aproximam de Deus. Você sabia disso? Você sabia disso? Mas a gente só fica focado. Israel atacou de novo Gaza. Gaza defendeu não sei o quê. Porque o Hamas. Por que você não aproveita isso para falar de Jesus? Por que você não aproveita isso? Você está vendo a guerra lá? Vai ser muito pior quando Jesus voltar. E se tu ficar, rapaz, tu tá perdido, cara. Você está perdido quando Jesus voltar. Tu imagina você estar num Boeing 747, piloto. O piloto é crente. Jesus voltou, ele foi arrebatado. Onde tu vai parar, querido? Tem que ser. Você está preocupado com a guerra de Gaza? Eu estou preocupado com a guerra que tu vai passar quando Jesus voltar. Tu está vindo lá pro teu carrinho, pastor Maurício, 160 por hora na moto. Arrebatado. Essa moto vai de encontro ao teu carro, querido. Tá rindo? É verdade. Vai de encontro ao teu carro. O desastre é garantido. E você fica aí, não, mas espera aí, será que está em tempo de pregar? Está em tempo. Eu nem sei se eu vou terminar essa mensagem hoje. Eu nem sei se vai chegar em casa hoje. Sabe se vai chegar em casa? Ninguém pode garantir mais nada hoje, querido. Jesus está às portas. A gente não sabe o que vai ser da nossa segunda-feira. Você vai trabalhar amanhã, irmão? Se Deus quiser, mas se Ele não quiser, o arrebatamento é hoje. Está entendendo, querido? A gente fica aqui. Você está entendendo a palavra? Está entendendo o que Deus quer falar com você nessa manhã? Todos os dias são dias de colheita. Os campos estão maduros. Jesus vê uma mulher, querido, que tem 5 maridos, ele vê sede. Ela estava madura, assim como os campos lá fora estão maduros para a pregação da palavra. Eu quero finalizar essa palavra chamando o nosso ministério de louvor. Olha que lindo eles, quer ver? Vai subir um por um, olha só que bonito, irmãos. Meu fofo está vindo lá, olha lá. Só tem gente bonita, vem meu filho, esse aqui eu adotei. Só que papai quando morrer não tem pensão não, filho. Adotei, não tem pensão não. Entendeu? Tá vendo aqui? Olha só gente bonita. Tem vovô, tem tudo. Aqui no altar tem tudo. Tem advogado. Se alguém me processar, tu me defende. Mas quer ver, irmãos, que coisa interessante? Rapidamente, para a gente estar caminhando para o final. Pode vir 4 irmãos aqui em cima. Não, um de cada vez, irmão. Um de cada vez. Vamos lá, rápido, irmão. 4. Bom, eu vou chamar. Pablo, vem cá, querido. Michel, vem cá, querido. É a melhor maneira. Pode vir, irmão. Pode vir. Querido, vem cá, você que está coçando o queixo. Eu não vou chamar o pastor não, porque coitado. Está cansado, não vai nem ver o culto logo mais. Brincadeira, irmão. Aqui, sobe aqui, por favor. Aqui. Dê um abraço assim em vocês. Abraço. Vem cá, irmão. Agora fecha aqui, tá? Dá um abraço e fecha ali para mim. Fecha ali no abraço, por favor. Preste atenção nisso que Deus vai falar com você agora. Aquela mulher, eles devem estar orando por mim. Aquela mulher chega diante de um poço e encontra água naquele poço. Mas hoje nós não temos mais o poço. Esse poço não tem mais. Qual é o poço hoje, pastor? O poço é esse aqui, ó. Esse aqui é o poço. Aonde daqui você encontra água. Aqui tem água. Sabe o porquê, querido? Que a palavra do Senhor diz que do seu interior jorrará o que aqui? Rios de quê? De água viva. Desse poço aqui jorra água e água viva. A sua vida tem que ser assim, um poço, igual o poço de Jacó. O mundo, ele tem sede dessa água.
que sai desse poço. E se esse poço aqui, querido, se esse poço secar, mas não seca, porque esse poço aqui, ele é mantido pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem mantém esse poço. Esse poço, você é um poço, querido, no qual Deus usa você para que do seu interior jorre rios de água viva. E é essa água que o mundo precisa. O mundo precisa dessa água que você tem. Nós temos a água da vida. E o que estamos fazendo com ela? Se coloque de pé em nome de Jesus. Essa água, o mundo tem que olhar e dizer: eu quero beber dessa água que você bebeu. Eu quero dessa água que você bebe. Eu quero beber dessa água. Eu quero beber dessa água. Eu quero da água que você tem para a minha vida. Não, querida, mas aí, pastor, mas eu não sei pregar. Mas a tua vida, ela tem que ser um poço. Poço que jorre. As águas do Senhor precisam estar jorrando de você. Que Deus abençoe vocês, querido. Que no interior de vocês jorre esse rio de água viva. Onde vocês estiverem, que do seu interior jorre rios de água viva. Você pode orar comigo? Qual é a oração? Não, pode continuar. O que eu vou orar nessa manhã, pastor, depois dessa palavra? Olha, Deus, diga assim: Senhor, eu tenho que mudar os propósitos da minha vida, porque quem tem propósitos não tem propósito. Propósito, pelo meu entender, é um só. É um propósito que você tem que ter na sua vida. Qual o propósito, pastor? Viva para Deus. Viva a sua vida para Deus. Viva para Deus. Então começa a falar com Deus nessa manhã, querida igreja, e peça ao Senhor: Senhor, muda o meu interior. Que de mim saia rios de água vida. Como diz a palavra do Senhor em João 7: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, mas o Espírito está sobre vós. Jesus sobe aos céus e diz: não vos deixarei órfãos, eu vou enviar sobre vocês o meu Espírito. E você tem o Espírito Santo, e do seu interior jorra essa água viva do seu interior. É o Espírito Santo que habita em você. É Ele quem faz toda a diferença na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que do interior de cada um dos meus irmãos, Senhor, jorre rios de água viva, que nós possamos impactar esse mundo, Pai, com a Tua palavra. Pai, que nós possamos sair daqui incomodados nessa manhã e pensativos com o que nós temos feito com a nossa vida. O que é que eu tenho feito com a minha vida? Pai, traz a nossa memória. Traz a Tua palavra à memória dos meus irmãos, aquilo que o Senhor realmente tem para cada um de nós. A necessidade que há, Senhor, na pregação da Tua palavra. Dá sabedoria aos Teus servos para pregar a Tua palavra. Que nós possamos pregar com a nossa vida, Pai. Muda vidas aqui. Muda vidas nesse lugar, Senhor. Que nós não sejamos mais uma vida que te envergonhe, mas uma vida que lhe traz, Senhor, que o Senhor tenha admiração, que o Senhor tenha orgulho de nós, para que o mundo se orgulhe. Que sejamos nós os remanescentes desse mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.